Olá! No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão do livro do pastor Luciano Subirá, que tem como título Até que Nada Mais Importe. Eu me esforcei para estar num lugar maravilhoso. Está escutando o barulhinho? Estou perto de uma fonte. Isso, estou perto de uma fonte. E o assunto que eu quero retratar com você é manancial ou cisterna. Deus naquela época queria tratar com o seu povo. O povo estava abandonando Deus, que era uma fonte, que era um manancial, estava recorrendo a cisternas. Então ele fez uso do que tinha naquela época. Ele usou, as ferramentas da época. Então, trazendo isso para o contexto, o que nós entendemos? Nós entendemos que as fontes naquela época eram muito distantes. Então demorava um pouco para as pessoas irem até as fontes, os mananciais, pegar água limpinha, água da fonte. E o que eles faziam? Faziam cisternas, por comodismo mesmo, faziam cisternas para captar água da chuva. Então Deus usou aquilo que eles faziam para ilustrar a sua vida espiritual. E quando nós trazemos para os nossos dias de hoje, será que isso está diferente daquela época? Então, quando o pastor Luciano fala aqui a respeito, não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristão, tanto quanto nossa vida de oração. Quanto tempo você tem tirado, para ter uma devocional com Deus? Você tem tirado um momento a sós com Deus ou só os domingos, Está bom. Você alimentou aos domingos e ali pronto, não precisa de mais nada. Às vezes você fala assim, mas isso é óbvio que nós temos que fazer isso. Mas é um óbvio que nós temos negligenciado, ignorado. Nós não temos colocado isso em prática em nossa vida. E é isso que nós precisamos nos atentar quanto a isso aí. Porque muitas distrações têm nos levado a não focar na nossa vida espiritual, na nossa constância. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já fui no domingo, já tá bom, estou alimentado para a semana inteira, como uma religiosidade, como uma coisa programada. Mas não é isso. Aqui Deus está falando sobre uma intimidade individual, pessoal com Deus. E ele compara, eu acho interessante que ele faz uma comparação também com o camelo, porque às vezes o camelo ele toma ali muitos litros d'água e fica também muitos dias sem precisar de tomar água, ali uns 40 dias no deserto. Mas não é este o nosso caso, porque nós não somos crente camelo. Nós precisamos ter uma devocional diária, um tempo diário a sós com Deus, aquele momento. E é isso que vai nos ajudar, a nossa intimidade com Deus, que vai nos ajudar a afastar do mal, afastar do pecado. E nós precisamos estar conectados com a fonte. Eu trago para vocês também um exemplo de Jacó. Jacó ali, um dos patriarcas, ele quando foi encontrar a sua bela Raquel, onde é que ele encontrou? Na fonte, perto da fonte. A fonte, então, ela é ilustrada muitas vezes na Bíblia, falando sobre fonte. Era um lugar muito especial. E falando também lá no Novo Testamento, Jesus, quando teve aquele diálogo com aquela mulher samaritana, Samaritano não combinava muito com judeu e Jesus estava ali conversando com aquela mulher, estava perto de uma fonte. E fonte, então, é muito especial. Jesus conversou com ela e falou, para aquela mulher que ele era a fonte, que se ela conectasse com ele, colocando, das minhas palavras, se ela conectasse com a fonte, ela beberia água da vida. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu tenho 3 filhos. Eu casei muito nova, casei com 17 anos. Tive o meu primeiro filho com 19. E hoje eles estão casados, todos eles, 2 rapazes e uma moça. Mas eu falo que eu tive o privilégio, para a honra e glória do Senhor. Eu não sou nada, de criar os meus filhos com
a devocional diária. Eu sentava com eles, lia a Bíblia com eles e contava aquela história com muita emoção no coração, porque eu era apaixonada por contar as histórias bíblicas para eles. Eu não importava com o serviço pela manhã. Naquele momento, aquele momento devocional, eu estava inteiramente dedicada ali, fazendo o que eu gostava de fazer, educar os meus filhos com a palavra. Eu tinha paixão pela palavra. E eu falo com você que valeu a pena. Não tive aquela fase da aborrecência com meus filhos. Eu não tive esse problema, porque eles foram criados com a palavra. Eu os ensinei a orar. E isso é muito importante, porque entra aí a questão da lei da semeadura. Se você vai plantar no coração dos seus filhos a semente da palavra, a semente da oração, não tem como a semente ser ruim. Então eu deixo essa reflexão para você. Se conecte na fonte. Busque no manancial, que é Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça um comentário e compartilhe. Que Deus os abençoe.